Livro de Jó, capítulo 30. No capítulo anterior, Jó havia lembrou da luz de Deus no caminho, dos filhos ao redor, das viúvas abençoando, das palavras que entravam como chuva na terra seca. E agora, com aquela memória ainda quente, ele olhou para o presente. E o contraste era insuportável. Jó começou com uma inversão que doía de forma específica, mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam, aos gritos como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Jó estava descrevendo as pessoas mais marginalizadas que existiam, os que a sociedade havia descartado completamente. Os sem nome, os sem lugar, os sem família, os que comiam cascas de árvore para sobreviver. E eram exatamente essas pessoas que agora zombavam dele. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até a me cuspir na cara. O homem que havia sido pai dos pobres. Agora era alvo de chacota dos mais pobres entre os pobres. E então Jó foi ao fundo do que havia provocado tudo isso. Deus me enfraqueceu e me humilhou. E por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Jó não estava culpando os zombadores. Estava dizendo que a humilhação pública havia vindo de Deus primeiro. E que os outros simplesmente haviam seguido o que pareciam ser as ordens divinas. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir, e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha, e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. A honra varrida pelo vento. A prosperidade como nuvem que passou, sem deixar rastro. Sem anunciar a partida. Simplesmente, não mais. E então Jó voltou a Deus, não com a coragem desafiadora dos capítulos anteriores, mas com o esgotamento de alguém que já não tem energia para o confronto. Agora, já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito, a dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama, eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogas de um lado para outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? A última pergunta era a mais devastadora de todas. Jó havia chorado com os afligidos. Havia tido pena dos pobres. E agora estava no lugar deles, clamando, e não recebia resposta. E então a linha que resume o capítulo inteiro: eu esperava a felicidade, e veio a desgraça. Eu aguardava a luz, e chegou a escuridão. 2 linhas, 2 opostos, felicidade esperada. Desgraça recebida. Luz aguardada. Escuridão chegada. Não era ingenuidade, não era fraqueza. Era a honestidade de um homem que havia feito tudo certo, e recebido o oposto do que esperava. O meu coração está agitado e não descansa, só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta, e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. A última linha era a mais poética, e a mais triste de todo o capítulo. Liras, flautas, alegria. Agora, choro, soluços. A trilha sonora da vida havia mudado completamente. Jó 30 é o capítulo do contraste total. Capítulo 29.
luz, respeito, filhos, viúvas abençoando, palavras como chuva. Capítulo 30. Zombaria, cusparadas, Deus jogando na lama, silêncio divino, choro e soluços. E Jó não tentou resolver o contraste. Não tentou encontrar sentido. Não ofereceu uma lição ou uma moral. Apenas descreveu, com honestidade brutal, com a precisão de alguém que não inventou o sofrimento, mas o viveu em cada detalhe. Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Essa linha ecoa através dos séculos porque é verdadeira para tanta gente. Para quem esperou saúde e recebeu diagnóstico. Para quem esperou o filho e recebeu o silêncio do berço. Para quem esperou o relacionamento e recebeu a solidão. Para quem esperou a restauração e recebeu mais perda. Jó não tinha resposta para isso, mas tinha o que é às vezes mais importante do que uma resposta. A coragem de dizer a verdade sobre o que estava vivendo. Sem embelezar, sem minimizar, sem fingir que estava bem. Eu esperava a felicidade. E veio a desgraça. E Deus ouviu isso também. Creia, Jesus te ama e Ele vive.